amigas, com muita alegria no coração que estamos aqui para dar continuidade ao projeto da Casa Augusto Silva, que vem trazer para nós mensagens e reflexões a cada semana. E estamos trabalhando na obra de Emmanuel, psicografado pelo querido Chico. E hoje vamos trabalhar um capítulo muito interessante que consta na obra O Pão Nosso. E antes disso, seria interessante a gente refletir um pouco sobre, afinal de contas, o que estamos fazendo aqui e qual é a nossa real luta. Qual é a grande luta acima de tudo? É dentro desse raciocínio que Emmanuel vem propor para nós, ao que vamos trabalhar hoje. Mas antes que a gente venha começar, é, é bom a gente primeiramente lembrar dos nossos, né, e dos nossos conhecimentos sobre os nossos planejamentos reencarnatórios, entendendo que os espíritos mais elevados, eles mesmos, participam dos seus planejamentos, né, porque já atinge o nível de consciência moral, né, para então fazer os seus planejamentos para reencarnar e continuar na escala evolutiva. Diferentemente dos espíritos ainda não tão evoluídos o suficiente para fazer os seus planejamentos aqui no plano terrestre, e aí tem as encarnações compulsórias, né? Então, como uma criança que ainda não tem autonomia, né, para as suas ações. Mas considerando que nós já temos aqui como adultos, temos as nossas autonomias, e estamos buscando cada vez mais um poder dessa autonomia, isso se faz, né, e se adquire ao longo do tempo, assim como nossas responsabilidades, numa proporção, né, diante a essa autonomia. No entanto, sabemos que se aqui estamos, porque ainda temos muitos vícios morais. E são esses vícios morais que talvez seja a nossa grande luta, né? A gente superá-los para que possamos seguir para planos mais elevados, em convívios mais equilibrados, mais serenos, mais próximos da verdadeira felicidade. E dentro dessa questão, então, por outro lado, é importante também entendermos a questão da nossa sintonia, porque nós aqui estamos encarnados, então usamos da matéria corpórea, né, da matéria física de estrutura, né, do plano terrestre, e sabemos que isso é necessário, inclusive, para domar as nossas más inclinações. E dentro desse propósito, então, nós temos grandes lutas internas, que não são poucas, né? Algumas, se não forem muitas, depende de cada sujeito, né? Algumas ou muitas omissas para a sociedade, às vezes para nós mesmos, às vezes o nosso próprio ego nos driblam para não percebermos, né? E a gente só consegue perceber quando a gente tem realmente uma vontade para perceber as nossas deficiências, consequentemente, para começar a trabalhar na redução dessas nossas deficiências morais. Então, com isso, nós temos vários momentos de sintonia, né? Porque a nossa atividade mental, de acordo com essa vontade nossa e o equilíbrio, né, que a gente busca cada vez mais do que pensamos e valorizamos, a gente então vai aprimorando aos nossos domínios
aos declínios morais. E, consequentemente, vamos ampliando as nossas visões da verdadeira felicidade, né? Que é onde então caminhamos. E aí a gente vai fazendo, né, essa busca da felicidade em detrimento às paixões, aos desejos, né? Porque a vontade é algo superior ao desejo, é algo de uma consciência muito mais profunda e profícua. Então, dentro dessa proposta, Paulo vem trazer para nós, na obra intitulada, então, quer dizer, na obra é, do Pão Nosso, que vem trazer para nós, então, é, essa parte intitulada A Grande Luta, né? E dentro dessa proposta, ele vem refletir, vem trazer para nós essa grande capacidade de reflexão, que, consequentemente, faz com que a gente venha se encontrar, né, cada vez mais e tirar esse pensamento de o que realmente estamos querendo. Será que né, esses desvios que temos aí por muitas tentações e com essas desculpas, né, que a carne é fraca, é um pensamento muito materialista, uma má interpretação, inclusive, do evangelho, né, né, achando, quer dizer, ou encontrando desculpas que somos muito imperfeitos, a carne é fraca, então eu posso seguir em tal vício. Né? Essa é uma desculpa de uma visão muito míope da vida espiritual, dos nossos planejamentos reencarnatórios, e que muitas vezes o nosso ego deixa a gente acreditar, né? Ou então a nossa falta de vontade de realmente evoluir, a gente acaba seguindo nesses processos de distrações do plano terrestre. Então, dentro dessas concepções, precisamos aqui entender essa busca nossa, né, para a evolução, e que estamos constantemente em grandes lutas, né? Mantendo, então, buscando manter as nossas vibrações mais elevadas, e assim elas estando mais elevadas, consequentemente, sintonizamos com o alto, com a espiritualidade benevolente, que vai nos levando às melhores intuições, melhores escolhas, e, consequentemente, em harmonia, né, com os nossos sentimentos e pensamentos. E quando a gente não tem essa vigilância do nosso pensamento, a nossa casa mental fica toda desorganizada, e aí a gente acaba afinizando com entidades mais inferiores, né, deixando que isso seja influenciado em nossas escolhas e segmentos da nossa vida, desperdiçando nosso plano aqui de encarnação. Então vamos propor aqui a essa discussão que Emmanuel propõe para nós. Repito, então, intitulado A Grande Luta, que ele pega a partir de um recorte de Paulo, em Efésios 6,12, que Paulo diz o seguinte: por que não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, primeiramente, precisamos entender que aqui também é um lugar celestial, né? Nós temos nossos templos, nós temos qualquer lugar que estamos, são lugares sagrados, porque são lugares constituídos por Deus e dando a oportunidade para que possamos usar esses lugares
para a nossa evolução. Então, não só lugares, mas principalmente as adversidades, né? Principalmente com pessoas que temos grandes diferenças, que às vezes faz com que nós rebaixamos as nossas vibrações, e começamos a perder a verdadeira luta. Então, nessa proposta, Emmanuel coloca para nós, segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Então, olha só, minha gente, que interessante. Né? Tanto é que Emmanuel complementa, né? Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. Então, ele vem, né, já trazer para nós aqui, nesse capítulo, que a grande luta não resiste no combate com o sangue e a carne, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Então, assim, as nossas má tendências se afinizam com entidades inferiores que nos fazem perder esse tempo aqui de encarnação. Como sabemos, a maioria de nós não conseguimos fazer uma completude, né, completar aí todo o nosso planejamento, exatamente por essa disposição essas entidades inferiores. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente aumenta cada vez mais a nossa capacidade de vigilância e vai sustentando, né? Partindo do princípio do vigiar e orar, a gente vai cada vez mais sustentando em orações, buscando convivências edificantes, leituras que realmente nos acrescentam a esse combate, nessa grande luta, né, fazendo com que nós não tenhamos mais esse desperdício de tempo. Então, como o Emmanuel falou, Paulo agiu divinamente inspirado quando escreveu essa recomendação, né? E voltando aí ao que ele tinha escrito, mais uma vez, para reforçar, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, onde estamos, estamos o tempo todo nessa grande luta. E aí, nós trazemos aqui a questão 114 do Livro dos Espíritos, que se encontra no capítulo 1 da parte segunda, que vem intitulado, falando da parte dos espíritos, quando fala da progressão dos espíritos. E aí a pergunta que Kardec faz é: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E aí vem a resposta: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, sabemos que a grande função nossa aqui é estarmos no caminho evolutivo. E para que a gente possa passar de ordens mais elevadas, a gente precisa ter essa vontade de melhoramento. Sabemos, obviamente, que ninguém regride, ninguém vai estar numa situação de involução, todo mundo evolui. O que precisamos ter ciência é que cada um, né, tem uma intensidade, né, para a sua evolução, e isso parte da sua própria consciência. E na medida que vai ampliando a consciência, mais o espírito vai evoluindo com mais precisão e eficiência. Por outro lado, na medida que ele não tem essa vontade, ele tem uma consciência limitada, ele aproveita pouco para evoluir e, consequentemente, sua evolução é lenta. E, e aí a gente pode trazer assim uma reflexão interessante que o sociólogo Emile Durkheim, quando escreveu na obra O Suicídio, uma frase bem conhecida dele, falando assim
né, da falta de consciência do que aqui fazemos e dos nossos esforços, ele descreveu o seguinte: se nos matamos mais que ontem, não é porque temos que fazer para nos manter esforços mais dolorosos, nem porque nossas necessidades legítimas estão menos satisfeitas, mas porque já não sabemos onde estão as necessidades legítimas, nem tampouco percebemos o sentido de nossos esforços. Eu acho isso daí muito profundo quando ele fala esse finalzinho, né? Porque a gente perde a noção da nossa capacidade de lutar, a gente perde o sentido dos nossos esforços, de tudo que já esforçamos. É como que aquela história, né? Nadou, nadou, nadou e morreu na praia. Então, quer dizer, a gente às vezes desperdiça uma encarnação. Claro que aqui estamos usando um exemplo mais extremo, no caso, né, dos lamentáveis suicídios, e sabemos então as consequências, mas nós cometemos pequenos suicídios, né, ou pequenas lesões ao longo do tempo no nosso corpo perispiritual, por desperdício de tempo, por atitudes não elevadas, moralmente dizendo, e consequentemente a gente vai atrasando a nossa capacidade evolutiva. Então, muitas vezes a gente perde essa percepção, porque a gente distrai tanto com as mazelas, né, e a indução, porque eh, deixamos a casa mental aberta para a entrada de entidades não benevolentes, vamos assim dizer, né, de espíritos atrasados, que consequentemente começam a dominar, né, as nossas atitudes, tudo por falta de vigilância, por disciplina e por esforço, né, a verdadeira vontade de usar as nossas situações, né, todo esse tempo sagrado que aqui estamos, e as adversidades para sermos cada vez mais resignados, consequentemente mais resilientes, para aproveitar e cumprir as nossas provas e expiações. Então, Emmanuel continua dizendo: o silêncio e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto nos acompliciávamos abertamente com o mal, em passado não remoto. Então, quando a gente tem essa verdadeira consciência que estamos aqui como um processo educativo diante da misericórdia divina, com a oportunidade de evoluir. E quando a gente relembra os estudos, né, ou para quem não conhece, entendendo a importância do planejamento espiritual, o quanto é necessário, quando a gente desencarna, né, passar pelas vicissitudes, pelos aprendizados, pelos sofrimentos, até que atinja a consciência, o quanto isso é educativo, e, consequentemente, depois de atingir essa consciência das nossas falhas cometidas, a gente vai lá para um planejamento encarnatório, juntamente com espíritos mais evoluídos nos auxiliando. Então, quando a gente pode escolher, a gente escolhe grandes desafios, só que chega aqui a gente começa a perder pequenas batalhas, vai aumentando essas batalhas perdidas, e aí a gente vai se entregando, né, para então começar tudo de novo, desperdiçando aqui o nosso tempo, ou deixando uma boa parte desperdiçada. Então, é importante que saibamos refletir, colocar nossos pensamentos cada vez mais elevados, sustentando, né, em vigilância a esses pensamentos, com orações, como dizemos aqui, em convívios edificantes, com leituras realmente que nos acrescentam, que nos inspiram para continuar essa grande luta. E aí, Emmanuel complementa, continua: temos sido declarados participantes das ações delituosas
nos lugares celestiais. Então, pessoal, quando a gente tem essa consciência que nós somos participantes e coparticipantes e fomos no passado não muito distante, nós adquirimos mais resignação, porque a gente começa a entender por que estamos passando por determinada prova, expiação. E aí a gente usa ela para crescer, né? De uma forma bem resignada, a gente usa isso para fortalecer a nossa verdadeira fé, que é uma fé não só sentida, mas conscientizada. Consequentemente, a gente age com maior prudência, seguindo o caminho do amor. E, consequentemente, a gente vai aumentando a nossa humildade por reconhecer o nosso verdadeiro lugar. E ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. Então, de acordo com Emmanuel, né, ele vem propor aqui para nós esse pensamento, esse entendimento, que esses fluidos condensados na carne, então, quer dizer, os nossos fluidos espirituais, ou esferas que são próximas, né, que estão mais próximas aqui do plano terrestre, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. Então, nós temos um paraíso, nós temos toda uma oportunidade, que é uma escola divina, para esse nosso crescimento. E se mantemos nossa energia elevada, a gente mantém a sintonia com a espiritualidade benevolente, mantendo essa ligação, essa afinidade mental. E, embora que estamos falando desta ligação com as esferas superiores nessa grande luta, né, para que nos, não nos encontramos muito, né, por aqui com as esferas inferiores, vamos falar um pouquinho no plano espiritual, relembrar na obra Nosso Lar, o capítulo 12, que fala do umbral, né, intitulado Umbral. Um determinado momento falado o seguinte na obra de André Luiz, psicografada pelo Chico, né? E aí diz o seguinte lá no umbral, olha só a questão da ligação dos pensamentos. E é pelo pensamento que os homens encontram no umbral os companheiros que afinam com as tendências de cada um. Toda alma é um imã poderoso a uma extensa humanidade invisível que se segue à humanidade invisível. Então, independentemente do plano, estamos sempre ligados de acordo com a nossa energia mental. E isso nos faz a necessidade de trazer aqui para esse nosso diálogo essa questão da importância de lembrarmos da força do pensamento, da força mental, né, que mantém essas nossas vibrações. E aproveitando isso, na obra A Imensidão dos Sentidos, ditado pelo Espírito Hamed, psicografado por Francisco do Espírito Santo Neto, uma obra que fala, né, da mediunidade, no capítulo chamado Compulsão Obsessiva, o autor espiritual coloca o seguinte: fomos criados numa cultura que nos ensinou que não somos os responsáveis por tudo que estamos passando. Não admitimos que as alegrias e tristezas que experimentamos são a soma de todas as nossas escolhas existenciais. Então vamos parar um pouquinho por aí. Olha só. Primeiramente, o nosso ego, né, juntamente com essa questão cultural, isso faz parte do nosso próprio planejamento, estarmos numa cultura, né, que poderia nos levar a caminhos errôneos, mas possivelmente no nosso planejamento cabe à nossa vontade de superar tudo isso, identificar esses pontos falhos e, consequentemente, buscar os caminhos, muitas das vezes mais difíceis, entretanto, que são realmente os caminhos edificantes, os caminhos que não vamos nos perder. E então a gente acaba, por outro lado, né, quando a gente não tem essa concentração do nosso caminhar,
a gente se perde e acaba aí experimentando situações indesejadas e ao mesmo tempo, né, obviamente de acordo com as nossas escolhas, ao mesmo tempo a gente vindo com desculpas, né, como se não fôssemos responsáveis por aquilo que estamos passando. E aí vem a importância do espiritismo trazer a partir de divinas obras, mostrar para nós que sim, somos responsáveis. É duro entendermos isso, mais uma vez que passamos a entender, como dissemos, somos mais resignados e, consequentemente, temos a humildade de reconhecer e a gratidão de entender a oportunidade, né, que estamos aqui para aproveitar todas essas oportunidades para fazer os nossos reparos. E isso só se faz diante a essas expiações, além das provas que então pedimos. Que pedimos, né? Não vamos esquecer disso. E aí ele complementa: cada impressão emocional que sentimos foi precedida por uma atitude interior ou um pensamento. A energia antecede a ação. Eu acho isso muito profundo, porque quando fala energia antecede a ação, então nós já estamos com aquela carga energética para uma determinada ação. Então, até mesmo para uma determinada circunstância indesejada e inesperada que passamos, a nossa reação com aquilo reflete muito ao que pensamos, o que está na nossa impressão emocional. E a gente consegue, muitas vezes, agir e não reagir porque estamos em profundas reflexões elevadas para não reagir e sim agir, ter equilíbrio emocional para atuar adequadamente naquela situação inesperada. Então, essa fala de Hamed, para mim, é muito profunda, né? Para a gente trazer aí nessa reflexão. Cada impressão emocional que sentimos foi precedida por uma atitude interior ou um pensamento. A energia antecede a ação. É muito profundo e quando a gente começa a entender isso, a gente vai cada vez mais fortalecendo essa nossa energia elevada, que não é fácil, né? Precisamos sempre vigiar e orar. E aí Emmanuel complementa: a Terra é, igualmente, sublime degrau do céu. Igual a gente viu aqui a questão do umbral, que é um preparo para ampliar a consciência, para, né, o espírito na erradicidade, promover um bom planejamento reencarnatório. Aqui, antes de chegar nesse novo momento, a Terra é igualmente sublime degrau do céu. Porque aqui temos todas as oportunidades para, inclusive, não estarmos em zonas umbralinas não desejadas, né? E, consequentemente, estamos aqui nessa oportunidade. Gente, olha que profundo quando a gente tem essa oportunidade, a gente tem esse entendimento, a gente aproveita cada prova, expiação, além de resignação, com resiliência, porque a gente quer agir, aproveitar aquela sua situação e crescer. E aí Emmanuel complementa: quando alguém se reporta aos anjos caídos, né, aqueles então extraviados, derrotados, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio à frente de uma universidade ou de um templo? Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. Então, muitas vezes, por essa questão cultural, como o próprio Emmanuel coloca para nós, é, a gente acaba se perdendo
né, e achando que aqui não é um lugar de edificação, que não é um lugar de crescimento. E ao mesmo tempo é um lugar que dá oportunidade para cometermos os crimes. Mas acima da questão material, estamos sobre situações espirituais. E é essa afinidade que estamos falando, que precisamos manter de forma elevada para usar essa oportunidade, essa terra celeste e todas as situações para então servirmos, ampliar a nossa capacidade de amar. E aí volto com outro capítulo dessa obra Imensidão do Sentido, o capítulo intitulado A Capacidade Ignorada, onde Hamed diz o seguinte: os desequilíbrios da mente fazem com que ela perca temporariamente o governo de si mesma, permitindo que os tênues tecidos do corpo espiritual se perturbem, desorganizem-se, moldando-se em condições anormais. A verdadeira localização dos distúrbios mentais raramente se encontra no vaso fisiológico, mas quase sempre no corpo perispiritual, em virtude das deficiências mentais ou emocionais cultivadas a longo prazo pela criatura em desalinho. Portanto, é no corpo astral que se encontra a mente, onde tudo se imprime e se fixa incondicionalmente. Então, olha que profundo ele vem falar aqui para nós e, ao mesmo tempo, mostrar a nós essa importância da questão do registro espiritual, que então, ao longo de um tempo, a gente vai fazendo registros no nosso corpo perispiritual. E se hoje temos alguma deficiência, se temos alguma limitação, inclusive intelectual, inclusive emocional, são reflexos dos nossos desalinhos passados. E a gente precisa estar nessa situação para fazer a regeneração, para fazer o reparo do nosso corpo astral. E isso, então, né, ocorre em longo prazo e, ao mesmo tempo, de forma contrária. A gente vai deixando o nosso corpo perispiritual cada vez mais leve, menos denso, vamos assim dizer, de acordo com as nossas atitudes edificantes, a partir de situações que não só não praticamos o mal, mas também saímos da nossa zona de conforto para fazermos o bem, que é muito mais difícil do que simplesmente não fazer o mal. Simplesmente, entre aspas, né? Muitas vezes temos as tentações, mas basta não fazer o mal, já é um grande avanço. Mas fazer o bem, agir pela beneficência, ainda é mais difícil, porque precisamos agir, precisamos sair da zona de conforto, precisamos renunciar aos nossos prazeres, né? Muitas vezes aos descansos que nem sempre são tão necessários, muitas vezes o nosso ego nos faz achar que precisamos de mais descanso do que realmente precisamos. Então, quer dizer, a gente tem que fazer uma leitura de tudo isso para entendermos o que realmente estamos sentindo, podermos perceber esse nosso sentimento e, consequentemente, atuarmos de uma forma digna, de uma forma sem receios, né, de uma forma liberta para fazer o bem. E aí ele continua: a força do pensamento influencia o próprio destino humano. Então, mais uma vez, gente, olha só, você está falando aqui do pensamento influenciando o nosso destino humano, o quanto o que pensamos influencia o nosso destino, as forças de atração, além das nossas próprias atitudes. Então, por exemplo, estamos ficando com muita preguiça. Então, o que que estamos pensando? Estamos com pensamentos elevados para corrigir essa preguiça, né? Estamos buscando leituras edificantes, estamos atenados,
a conversas realmente que vão beneficiar, que vão nos motivar, que vai manter a gente antenado para seguir ao caminho realmente de servir a Deus ou não? Nessa preguiça que vai cada vez mais virando um hábito e a gente vai se dispersando nessa oportunidade de evoluir. E aí ele continua: o ato de pensar é um dos mais poderosos recursos do indivíduo. Olha, gente, a força do pensamento. É a própria capacidade da mente de transformar ondas energéticas, dando-lhe solidez, forma e sentido. A matéria mental é um instrumento sutil da vontade, atuando na manutenção e na estrutura do corpo físico. Então, a manutenção e estrutura do nosso corpo físico, entendendo toda a construção do nosso corpo perispiritual, se vai se moldando de acordo com a nossa vontade. E quanto maior essa vontade, maior a nossa força mental, porque cada vez mais buscamos pensamentos edificantes que vai influenciar diretamente as nossas atitudes. E aí, voltando em Emmanuel, ele coloca a grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. Então, não temos que descansar. O que ele quer dizer, o que estamos falando aqui, é claro, não estamos falando da necessidade que realmente o corpo físico precisa descansar. Mas neste momento, quando a gente vai descansar o corpo físico, pensamento elevado, em orações, como por exemplo o momento do sono, né, seria uma exemplificação bem proposital nessa situação, estamos também trabalhando. Agora, se não buscamos esses pensamentos edificantes e a vontade de servir, a gente desperdiça, inclusive, ao descanso, desperdiça o próprio descanso do corpo, né? Porque muitas vezes não, não encontramos bem, né, no espaço restaurador durante o sono. Um grande exemplo. Mas, quando ele quer dizer que se prossegue sem descanso, que é o tempo todo buscando e aproveitando a oportunidade que aqui estamos para crescer. E só crescemos servindo, renunciando, partindo dos princípios da verdadeira caridade. E aí, Emmanuel finaliza para nós. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Então é o que ele está falando o tempo todo, né, gente? Que aqui são edificações humanas, quer dizer, as pessoas que nos passam e nos perpassam são edificações, são construções para o nosso espírito evoluir. E a mesma coisa os espaços físicos que encontramos, que dá oportunidade, né, toda a estrutura para então servirmos. E nem elas e nem as células orgânicas que nos servem constituem os poderosos inimigos, e sim as rochas espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos através dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas arregimentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza, de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Então, o que ele coloca aqui é o tempo todo que a nossa luta não é com a pessoa que temos uma diferença de pensamento. Não é uma situação que encontramos e que julgamos não ser adequada para o nosso acolhimento, por exemplo, do lar, ou o nosso local de trabalho. A nossa grande luta não é aí. Esse é um pensamento muito reducionista, né? Obviamente, fortificado pelo materialismo. Mas quando a gente tem um pensamento espiritualista, a gente enxerga muito além de tudo isso. E consegue entender que tudo é espiritual. Que as desavenças, as dificuldades materiais, e inclusive físicas, orgânicas, como por exemplo, problemas de saúde,
né? São reflexos de ações nossas, que consequentemente estamos na oportunidade reparadora. E em vez de regenerar o nosso corpo perispiritual, tendo então atitudes e aproveitando as oportunidades para termos ações benevolentes, a gente entra nos espaços de rebeldia, que entra com essa sintonia desses, né, dessas ondas mais umbralinas, vamos assim dizer, e temos então esses pensamentos sombrios, né, que não estamos vigiando e consequentemente perdemos essa sintonia espiritual para crescer e vamos perdendo a cada dia, a cada momento, grandes lutas. Emmanuel então traz essa grande reflexão para nós, com muita gratidão. Aqui encerramos e que possamos cada vez mais, de uma forma unida, com amor em Deus, sentindo nosso potencial interior para cada vez mais corrigir e eliminar os nossos vícios, seguindo cada vez mais ao aprimoramento do amor. Que a paz esteja com todos. Um grande abraço.